Olá pessoal, então mais uma vez estou mostrando o projeto de interface com o usuário, tá, dentro do ambiente de games. Aqui para vocês terem uma noção melhor, tá, recomendo a leitura, tá, do paper do Ben Schneiderman falando sobre a diversão, tá, como a gente trabalha a questão de estar focado na diversão sem tirar o controle do sistema, tá, computacional. Então, imagine aqui que nós temos, né? Vejam nessa tela, nós temos aqui uma interface, tá? De um modelo do Warcraft, né? Modelo, né, de Civilization, tá? Bem parecido. E então aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos identificar onde é que estão alguns controles e vamos tentar entender por que esses controles são importantes. O primeiro controle, tá, desse Civilization, né, é que o usuário tem que estar por dentro do jogo, ele tem que ter controle total do jogo. Como que ele tem controle do jogo? Ele tem aqui, ó, um elemento do que tipo de situações ele está. Ele pode ter acessar o menu, ele pode comandar o chat e pode estar o modo do jogo. No caso ali, está no modo diplomático. Tá? Uma outra área importante dentro de um jogo de RPG é a identificação. Onde é que está o jogo? Qual é a identificação da fase dele? Né? Eu tenho que ter um espaço para identificação da fase dele e também tem que ter a identificação vamos dizer assim, das potencialidades do usuário, dos poderes do usuário, dos baggages. O que são esses baggages? Tá? Os baggages são, a gente sempre traduz baggage como, né, bolsa, armazém, mas ele é muito mais do que isso. Ele diz não só o que o usuário tem, tá, mas o que ele faz dentro do jogo. Tá? Então ele tem esses baggages e ele pode estar trabalhando com isso. A gente chama também isso como situação do usuário, né? Bom, aí nós precisamos saber qual é as atitudes que o jogador tem dentro do jogo, né? Quais são as opções que ele tem. Então nós temos que identificar isso também. Qual é a ação que está sendo realizada, tá? E principalmente qual é o mapa total do jogo. Sem isso, né, são grandes 6 áreas no projeto de interface que nós temos que pensar. Né? Não é apenas colocar a informação na tela ou ser uma coisa de divertimento, mas sim uma coisa de transferência de informação. Olha outra coisa interessante aqui. Né? Veja que nesse projeto aqui de jogo de ação, né, um jogo de corrida, nós temos o seguinte: para ficar fácil a visualização do que nós queremos, note que aqui, ó, esse lado de cá, ó, ele não tem definição, nem o lado de cá tem definição. Por quê? Porque o objetivo está aqui, ó, na estrada. Esse aqui é o objetivo principal, tá? Definir qual é o caminho que ele está se posicionando. Por isso, a interface desse lado é uma interface limpa, porque favorece a visualização de todos os lados aqui, tá ok? Bom, uma outra coisa que é importante quando você está num jogo de corrida é o velocímetro, tá? O velocímetro ele é importante. Ademais do velocímetro, veja só, que ele tem aqui, ó, uma função, né? Ele mostra a marcha que todo carro tem, né? Qual é o velocímetro e qual é, né? Qual é a posição que ele se encontra e quantas pessoas tem para ele passar à frente. Né? Bom, uma outra coisa que é importante aqui, né? Isso aqui, questão do carro. Note que tanto no lado da direita quanto no lado da esquerda, né? Nós temos aqui, ó, lado da direita nós temos aqui, ó, nós temos qual é o menor tempo que ele tem dentro da partida. Então, essa região aqui, ó, toda essa região aqui refere-se à partida, né? Refere-se à jogada. Aqui, ó, refere-se a, né, já no canto da esquerda, refere-se ao mapa, né, ao qual você está trabalhando dentro do jogo.
Mas a principal ideia desse projeto de interface é que ele favorece, né, a coordenação visual, né, e motora, no qual o usuário ele tem que pressionar os botões para poder dirigir, né, o carro, né, para poder direcionar ele para o lugar certo. Bom, já num projeto diferente, né, que é um projeto de RPG, de aventura, tá, onde o objetivo é, né, você explorar o ambiente, já muda a interface. A interface é totalmente escondida. Tá? Você não tem ela na tela. Você tem o que? Você tem um vídeo, você tem uma expressão de ação, né, controlada, né? E às vezes controlada, às vezes não controlada, pelo qual o usuário se sente imerso na história. Então não há painéis, uma janela de inventário. Toda mensagem que acontece no ambiente ali, ele é apontar e clicar. Né? Então você tem que apontar nos objetos, apontaria nos objetos, clicando nele, chegando perto dele, ele vem a informação. Por quê? Porque aí favorece a história e aí favorece a imersão. Se você pegar um outro tipo de RPG, né, olha só, como que esse aqui ele envolve muito mais, né, ele não tem só a questão da exploração. Né? Se você não explora o ambiente, você tem um ambiente que é extremamente, né, cheio de opções. Então você não está pensando apenas na jogabilidade, no passatempo que você tem ali, mas aqui você tem nas relações que os objetos de tela podem favorecer para o jogador. Então aqui o controle de inventário ele é muito maior. Não só o controle de inventário, né? Mas também a possibilidade de você ter e saber como estão o grupo do seu time. Né? O seu time, como é que ele está? Então aqui, ó, o time aqui, ó, aqui é o tal time. Está acontecendo com o time lá. Né? Aqui está o personagem principal. Para onde é que ele está apontando? Aqui o personagem principal está aqui. Note que esse personagem principal, olha que interessante aqui, ó. Aqui está o ponto principal do personagem. Note que ele está aqui em semi-transparente. Por que ele está semi-transparente? Para poder, né, esse design aqui, para poder mostrar todo o ambiente de baixo. Ó. O que nós temos aqui no ambiente semi-transparente? Nós temos toda essa região aqui, ó, toda essa região mostrando os baggage do, né, o inventário do usuário. Só isso? Não. Ele tem informação para todos os elementos de tela, todos os objetos que aparecem e o que deve ser feito com cada um deles. Né? Claro que aqui também ó, o controle, né, o gerenciamento do personagem aqui na área B. Né? Você tem o que acontece, desde os menus, qual que é o objetivo, né, da missão, para onde é que ele tem que estar indo, o mapa de jogo. Vamos pegar um outro jogo agora, um jogo de simulação. Quando você pega um jogo de simulação, ele tem o objetivo de, além de entreter, simular. Então, o mais próximo possível dos comandos, tá, devem ser vistos pelo usuário. E os principais comandos, no caso desse aviãozinho aqui, né, ele tem os controles de velocímetro, giroscópio, né, amplitude, tá, ele tem aqui todo o controle do personagem. Aqui, ó, esse aqui é o controle do personagem. Mas que personagem é esse? O aviãozinho. Tá? Olha que interessante aqui. Aqui você tem a força que está sendo aplicada. Olha só que interessante. Aqui ó, nós temos que tipo de visualização que nós estamos optando. Onde é que está a visualização? Nós temos também um mapa de jogo e tudo isso nos cantos. Por quê? Porque o objetivo é favorecer esse espaço aqui, o espaço central, pelo qual o usuário está navegando. Vamos pegar agora para analisar um jogo, um projeto de eSport.
Tá? Assim como o LoL, né, o League of Legends ou o FIFA Player, tá? Eles têm uma característica diferente. A principal característica é essa aqui, ó. O controle que o usuário dá quando está selecionado, ó, tá vendo? Um jogador está selecionado e ele tem já aqui, ó, a identificação das opções de controle. O que ele pode fazer? Ele pode passar, né? Ele pode passar a bola ou ele pode chutar. Ele pode chutar para qualquer outro lado. Tá? São as duas opções que ele pode fazer aqui. Ele pode passar para quem? Olha aqui, olha que interessante aqui, ó. Se ele chutar, ele tem aqui, ó, para que lado ele vai chutar. Significa que essa bola vai vir para cá, ó. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse botezinho está mais próximo, tá? Esse botezinho está mais próximo. E quando ele passou a bola daqui para cá, esse controle que está sendo aqui, está visualizado aqui que eu marquei, ele vai vir para esse outro bote aqui, ó. Então, esse controle é importante. Uma outra coisa que é importante aqui, ó, é o placar. Ó. O placar está aqui no cantinho, né? Aqui tem a propaganda aqui embaixo, né? Várias, né? Da FIFA, ó, ES, né? EA Sports FIFA, né? Que esse aqui é do FIFA Game, né? E aí, olha só que interessante aqui, ó. Aqui está quem é que está com a bola de um lado e quem é que está combinado do outro, né? Você pode jogar em dupla também. Então você tem um mapa, né, da informação, um mapa do... Ah, interessante aqui, ó, um mapa. Como é que está aqui o mapa? Aqui é o mapa de controle. Note que onde é que está aqui, ó, a bola está aqui, ó. O reflexo da bola é esse cantinho aqui, ó. Ele está marcando onde é que está a bola e assim ele consegue identificar. Uma outra interface aqui, ó, que nós podemos ver é num jogo de estratégia. Voltamos lá para um outro RPG para analisar. Olha só, esse aqui ele favorece a exploração do ambiente e o controle de inventário. Por quê? Porque a história pede isso. Então ele tem, né, um mapa de jogo, aqui ó, unidade de mapa de jogo, aqui em cima. Ele tem informação das janelas dos objetos, né, ó, aqui ó, o que tem acontecido com cada um dos objetos, os participantes, ó, participante, né, quem são aqueles que estão no seu time, né? Ele tem informações sobre o seu oponente, né? Ele consegue visualizar o oponente aqui, ó, que ele está aqui dentro, né? Ele tem informações da fase do jogo, que parte que ele está, que tem que buscar. Ele tem o layout, né, dos baggers dele, ele tem todos os controles dos baggers, dos inventários. E aqui, olha só que interessante, ele diz qual é, né, qual é a potencialidade, quais são os poderes dos outros jogadores aqui no cantinho. Então também aqui favorece outro quesito da jogabilidade, né, pensando no quesito do jogador entrar dentro da história. E olha que interessante aqui, ó, esqueci de falar isso, ó. Duas informações, poder e vida, né? Tem o poder em amarelo, em verde e a vida dele em azul, né? Se a vida ficar em vermelho, né, quantas vezes perdeu, né, ganhou, ele já vai colocando ali. Esse aqui também é uma outra forma da gente visualizar, né, o projeto de interface. Bom, essas aqui foram algumas técnicas que a gente, né, selecionou do artigo do Ben Shneiderman de como ele enxerga, né, algumas interfaces para jogos, né, interface com o usuário. Claro que se a gente começar a analisar outros jogos, vão aparecer outros modelos, mas a principal estratégia é desses modelos que nós apresentamos, todos eles levam a história em primeiro lugar. Tendo a história bem definida, tendo o projeto de interface seguindo o fluxo da história, a gente consegue estabelecer as funcionalidades que nós queremos que o nosso usuário tenha, bem como o que ele pode fazer dentro do jogo. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês.